Qual é a tática da esquerda para seduzir tantos jovens à sua ideologia, transformando-os em mentes revolucionárias? Vamos discutir um pouquinho sobre isso? Olá, pessoal! Quais são os mecanismos da esquerda para seduzir os jovens, principalmente nas universidades? Eu acredito que poderíamos pontuar aqui três, a saber, uma falsa moralidade, uma falsa intelectualidade e uma falsa liberdade. Vamos então entender esses três pontos para que a gente possa, de alguma forma, discernir essa sedução que tem atraído tantos jovens, principalmente nas universidades, para aderirem ao pensamento revolucionário. Então vamos lá. Primeiro, a falsa moralidade. O que eu quero chamar de falsa moralidade? É o discurso da esquerda quando ela diz que está em favor dos pobres, das minorias, dos desvalidos, dos miseráveis. Ela então traz à tona esse tipo de discussão e seduz por esse tipo de moralidade. Os jovens que estão nas universidades, quando se deparam com esse discurso, com essa narrativa, acreditam que estão indo para o lado do bem, eles estão indo para o lado bom, estão agregando-se àquele grupo que busca a felicidade e a aplicação daquilo que chamam de justiça social. Mas isso daí é extremamente falso. Eles utilizam isso apenas como isca para atrair esses jovens. Se não, vejamos. Eu quero dar três exemplos aqui, bem reais, para a gente perceber que a esquerda ela não está preocupada com os desvalidos, com as minorias. Aliás, existem autores que afirmam que o próprio Karl Marx, quando ele falava do proletariado, como a própria Gertrude Himmelfarb, ela diz isso. Ele não tinha nenhuma preocupação com os trabalhadores. Mas vamos lá. Vamos pegar a campanha de esquerda em favor dos negros. Eles se arrogam em dizer que lutam por aqueles que são oprimidos na sociedade. Mas isso não é verdade. Sabe por quê? Você já ouviu falar na Fundação Cultural Palmares? Essa fundação tem um presidente atual que se chama Sérgio Nascimento de Camargo. Ele é um jornalista e ele é uma pessoa de direita. Ele manifesta tendências conservadoras. E aí, então, por conta disso, ele faz críticas a muitas das narrativas que são apresentadas pela esquerda no que diz respeito à defesa do negro. E este homem é extremamente odiado, ele é perseguido, ele é execrado por toda a esquerda. Agora, eu só quero ressaltar um ponto. Esse jornalista, a profissão dele é o jornalismo, ele é negro. E aí eu pergunto, mas a esquerda ela não está em defesa dos negros? Como é que agora temos um negro que, pelo simples fato de estar na contramão do discurso da esquerda, então ele não merece também as benesses prometidas pela mente revolucionária? Há um outro exemplo ainda nesse ponto, que é o vereador Fernando Silva Bispo, mais conhecido como Fernando Holliday. Ele é um vereador em São Paulo pelo partido DEM e ele é extremamente hostilizado. Há, inclusive, indícios de que ele sofreu um atentado a tiros. E ele é negro, ele é homossexual, ele vem das camadas mais pobres da sociedade, mas pelo simples fato dele ser de direita, ele é hostilizado totalmente pela esquerda. Isso demonstra que esse discursozinho de que está em favor dos negros por conta da sua história, da escravidão, isso é papo furado. A esquerda, quando confrontada com a realidade, ela não está interessada
nestes grupos. Ela está interessada em manietá-los, em utilizá-los em benefício próprio, para que o seu sistema possa crescer e se alastrar pelo país. Quer ver outro exemplo? Nós temos um ministério, que é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Quem está à frente desse ministério é uma mulher. O nome dela é Damares Alves. Bem, a esquerda poderia dizer, que maravilha, não é? Temos uma mulher num ministério e ela está então, uma linguagem que as feministas amam utilizar, ela está empoderada. Ela exerce poder no cargo em que está. Não, mas não é isso que acontece. Ela é extremamente perseguida, ela é hostilizada, segundo ela mesma, é ameaçada, inclusive. Ué, mas não é uma mulher? Não está empoderada? Ela é uma mulher, está num cargo de poder, mas ela não se coaduna às ideologias de esquerda. Portanto, o feminismo e os movimentos de esquerda em favor da mulher só vão privilegiar aquelas que estão alinhadas à sua ideologia. Eu vou dar um terceiro exemplo. Todo mundo, não sei se todos sabem, mas eu moro em Roraima. Eu moro em Boa Vista, Roraima, aqui no extremo norte do Brasil. E há aqui uma sociedade que chama Sociedade de Defesa dos Índios Unidos do Norte de Roraima, SODIUR. É uma sociedade muito bem organizada, possui uma diretoria, possui metas, e esse grupo é um grupo formado por indígenas. E eles, como o próprio nome diz, estão para a defesa dos indígenas. Aí você vai dizer, puxa, então a esquerda deve dar todo apoio a esse grupo? Não. Esse grupo ele é formado, na sua maioria, por indígenas cristãos. E aí, por conta disso, esses indígenas eles não estão de acordo com a agenda, com as metas, com o caminho da esquerda. É por isso que existe um outro grupo, que é o CIR, que é Conselho Indigenista de Roraima. Este, sim, está aliado e alinhado ao socialismo, com o socialismo e pelo socialismo. Este, sim, é aplaudido por toda a esquerda, mas a SODIUR, que é formado por indígenas e que possui uma organização muito bem feita, mas é hostilizado, é perseguido, porque está ao lado do cristianismo e é formado por indígenas de direita. Então essa falsa moralidade, ela é desmascarada com muita facilidade. Muitos jovens se deixam levar por esse discurso, mas a esquerda ela não está interessada nos mais pobres, nos desvalidos, nos negros, nas mulheres, nos indígenas e por aí vai. Não está. Não está. Ela apenas utiliza esses grupos e se aproximam desses grupos quando estes grupos defendem a sua ideologia, ou seja, a ideologia de esquerda. Mas, infelizmente, muitos jovens, muitos, são enganados com esse discurso falacioso e se entregam de corpo e alma às ideologias de esquerda, porque acham que estão do lado do bem. O outro atrativo que a esquerda utiliza muito para atrair jovens e pessoas para o seu lado é oferecendo uma falsa intelectualidade. Eles dizem que para você ser intelectual, você precisa ser crítico. E a única crítica viável e a única crítica que de fato tem valor é a crítica da esquerda. É essa crítica levada à exaustão, simplesmente para destruir o que se foi construído ao longo da história. Essa intelectualidade que está embasada nesse tipo de crítica não é outra coisa senão militância. Esses professores intelectuais, esses pesquisadores, eles não são necessariamente professores e pesquisadores, são militantes.
e utilizam a pesquisa, o ensino para levar a cabo, para completar o seu objetivo, que é seduzir os jovens. Muitos querem, de fato, entrar nesse espaço da intelectualidade. Eles querem entrar nesse espaço onde estão os professores, pesquisadores, os intelectuais, onde está, por assim dizer, a nata da inteligência da sociedade, mas ele não se apercebe de que ele está abraçando não uma vocação que utiliza a pesquisa, a leitura, a reflexão, a crítica correta. Não. Eles entram porque são seduzidos por uma falsa propaganda. Eles acreditam que ser intelectual é ser de esquerda e, sendo de esquerda, devem ser militantes. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui é a falsa liberdade. Essa falsa liberdade vai resultar na libertinagem, na falta de moral, ética, virtude. É a oferta de uma vida sem freios. É claro que eu não posso generalizar, eu não posso dizer que todos aqueles que integram as universidades e integram esses movimentos sociais de esquerda aderem a esse tipo de comportamento. Há exceção, mas muitos estão inseridos em oferecer e praticar essa libertinagem. Libertinagem sexual, libertinagem de uso das drogas, libertinagem no uso de outros vícios. E eles atraem, então, e muitos são atraídos por essa vida que vive apenas para aflorar os desejos mais obscuros da alma e do coração. É claro que muitos jovens, quando se apercebem desse tipo de oferta, não aceitam, mas muitos se inserem, até porque esta prática, a da libertinagem, ela está associada a alguns movimentos de esquerda, como o feminismo, como ideologia de gênero e tantos outros. E muitos, então, para ter essa vida desregrada, essa vida sem limites, se entregam de corpo e alma, como eu disse, a estes movimentos. Eu quero deixar um alerta aqui. Não se deixe enganar por estas ofertas. Essas ofertas parecem boas, mas são destrutivas. Elas são falsas. Esta moralidade que a esquerda prega, dizendo que está em favor de grupos oprimidos, é falso. Esta intelectualidade ofertada pela esquerda é falsa. Esta liberdade, que na verdade deveria ser descrita como libertinagem, ela é falsa, destrutiva. Não se deixe enganar. A esquerda deve ser comparada ao canto da sereia. Seduz para destruir, atrai para eliminar o seu coração e a sua alma em conjunto com a sua mente. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu peço para que você que está aqui pela primeira vez se inscreva no canal. Você que já é inscrito, dá uma olhadinha. Talvez por mágica seu nome tenha desaparecido. Se inscreva novamente. Aperte o sininho, faça comentários. Eu prometo tentar responder a todos que comentam. Dê um like ou dislike, não tem problema, mas participe, ajude este canal a crescer para que este conteúdo, caso você goste e aprove este conteúdo, ele se espalhe pelo Brasil inteiro. E até a próxima. Eu ia me esquecendo. Eu quero sugerir a leitura de um livro dentro desses assuntos que eu trouxe aqui, sobre essas falsidades da esquerda para atrair os jovens. Eu quero indicar o livro O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial. Esse livro foi escrito por Heitor de Paola. Só para vocês terem uma ideia,
O Heitor de Paola, que é um médico, ele foi membro da Ação Popular. A Ação Popular foi um movimento guerrilheiro na década de 1960. E ele participou ativamente. Depois, então, ele abriu os olhos e ele percebeu todo o engano que é esse pensamento, essa ideologia de esquerda. Hoje ele é alguém de direita e ele tem utilizado palestras, escreveu esse livro que é excelente e eu então recomendo a sua leitura. Você pode adquirir através da própria editora na internet, basta você digitar lá no aparelho de busca o nome do livro, o nome do autor e você vai encontrar. Será uma excelente leitura. Agora sim, até a próxima.